Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de linguagem de script. Nós vamos continuar fazendo os exercícios, aquela listinha de exercícios que a gente já havia começado na última aula. Então pessoal, na última aula, nós fizemos esse exercício, entrar com um número e verificar se ele é ou não múltiplo de 3. Agora nós vamos fazer esse outro exercício aqui, que é verificar se um número se ele é divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Então aqui a gente vai ver também, né, além dos operadores relacionais que a gente já viu nos exemplos anteriores da outra aula, vamos ver também operadores lógicos trabalhando junto com os operadores relacionais. Então eu preciso ver se o número é divisível ao mesmo tempo por 3 e também por 7. Tem várias formas de fazer, tá? E aí nós vamos ver algumas delas aqui. Então vamos colocar aqui o exemplo 01.html da aula de hoje. Colocar a tag de script. Ler um número, vou ter aqui num, e aí vou colocar ele como inteiro, então parse int, prompt, digite um número. Pronto. Beleza, então peço para o usuário digitar um número, ele digita, eu leio, transformo em inteiro, guardo na variável num. Depois eu vou verificar se essa variável, se ela é ou não, se esse número é ou não divisível por 3. Para verificar se ele é divisível por 3, eu posso fazer num por 3, ou seja, se o resto da divisão de num por 3, se isso aqui é igual a 0. Aí eu poderia fazer, verifique se isso aqui é verdade. Se isso for verdade, aqui dentro eu coloco uma outra verificação, verificando se ele é divisível por 7 também. E aí, se isso acontecer, alert é divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Então, o número é divisível por 3 e por 7. Vou deixar só assim. É divisível por 3 e 7. Só que eu tenho que fazer um if dentro de outro if. E para não ter que fazer esse if dentro de outro if, a melhor forma é utilizar os operadores lógicos, né? Fica bem mais simples da gente fazer, tá? Então vamos ver como que a gente pode utilizar. Aqui eu quero que o número seja divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo. Então vou utilizar o operador e, que são dois e comerciais, e aqui num por 7 igual a 0. Então, se o resto da divisão do número por 3 for igual a 0 e o resto da divisão do número por 7 também for igual a 0, esse número é divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Se eu quiser colocar um else aqui, alert não é divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Pronto. Vamos rodar esse exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 49, eu sei que ele é divisível por 7, né? Mas não é divisível por 3. Se eu colocar aqui, por exemplo, F5, se eu colocar aqui, por exemplo, o número 15, é divisível por 3, mas não é por 7. Então, não é. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, o número 21, 21 é sim divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Então, é divisível por 3 e 7 ao mesmo tempo. Ok? Então, bem tranquilo, né? Basta colocar o e aqui. Vamos ver mais um exemplo? Construir um algoritmo que indique se o número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não. Então, falar se o número está entre 20 e 90, ou seja, verificar se o número que o usuário informou, se ele é maior que 20 e menor que 90. Ou não, né? Então, vamos lá. Vamos criar um novo arquivo aqui, exemplo 02.html. Vou ler o número, já vou até copiar isso aqui.
e o número. Aí eu vou verificar, ó, se o número estar compreendido, né? Se o número é maior que 20 e menor que 90. Então, se o número for maior que 20 e número menor que 90. Se isso aqui acontecer, alert, o número está entre 20 e 90. Se você quiser mostrar qual que é o número, ao invés de colocar aqui número, eu posso usar, por exemplo, aqui o acento de cravo, template string, e ao invés de colocar um número aqui, eu vou substituir isso aqui pelo o cifrão e o maior, menor, e as chaves, e aí eu coloco aqui. Então eu falo, ó, o número está entre 20 e 90. Se não, o número não está entre 20 e 90. Ctrl S para salvar. Vamos executar esse exemplo aqui. Então, digitar o número. Digitar o número 10. Ó, 10 não está entre 20 e 90. Se eu digitar o número 50, ó, 50 está entre 20 e 90. Tá? Se eu digitar, por exemplo, o número 20, 20 não está entre 20 e 90, né? A não ser que o exercício pedisse que fosse incluído o 20 e 90, mas ele fala entre 20 e 90. Não 20 e 90 estando incluso, tá? Então, por isso que se 20 e 90 estivessem incluídos, aí aqui não seria assim menor, seria menor ou igual a 20, ou número maior ou igual a 20, ou número menor ou igual a 90, tá? Mas, nesse caso, não. Então, fica assim. Próximo exercício. Esse aqui é aquele que vocês já até fizeram, né? Ficou de exercício para vocês. Que é o algoritmo que lê dois números e imprime uma mensagem dizendo se são iguais ou não. Como vocês já fizeram, já vou pular ele, tá? Já vamos para o próximo. Entrar com dois números e imprimir o maior número. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Vou ler dois números e mostrar qual é o maior. Isso aqui, pessoal, lembrando, tá? Pega aqui, ó, pausa o vídeo, tenta fazer. E aí depois vocês continuem o vídeo para poder ver a correção, tá? É melhor para o aprendizado de vocês. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Entrar com dois números, imprimir o maior número. Imprimir o maior número, isso. Então, tag de script. Vou ler um número. Opa. Vou ler um número, que eu vou chamar aqui de num1. Vou ler outro número, que eu vou chamar aqui de num2. Vou escrever aqui outro, só para a gente saber que a mensagem é diferente. Então, peço para ele digitar um número, guarde num1. Pede para digitar outro número, guarde num2. E eu quero mostrar agora qual que é o maior desses dois números, né? Então eu vou fazer, se num1 for maior que num2, pronto, já ficou fácil, né? Alert, o maior é num1. Se não, o maior é o num2. Ó, observe que aqui eu não estou me preocupando se os números são iguais. Não é uma preocupação que eu estou tendo aqui, tá? Poderia ter essa preocupação? Poderia. Então eu colocaria aqui um else e aqui dentro desse else um outro if, tá? Mas não é essa a preocupação que eu quero ter aqui agora. Ficaria semelhante ao exercício que nós fizemos na outra aula, onde pedia para verificar se o número é positivo, negativo ou nulo. Mas não é essa a preocupação que eu quero aqui. Então eu quero simplesmente mostrar o maior número. Quem é o maior? N1, N2 ou N2. Então se N1 for maior que N2, eu mostro o N1. Se não, se N1 não for maior que N2, então eu vou mostrar aqui o número 2, certo? Salvei aqui, F5. Então se eu digitar aqui 10, Então se eu digitar aqui 10 e 30, o maior é 30. Se eu digitar, por exemplo, 50 e 20, o maior é 50. E se eu digitar aqui, por exemplo, 10 e 10, o maior é 10, que é o mesmo, né? Beleza? Vamos continuar.
Mais um exemplo aqui para vocês. Ó, esse aqui, efetuar a leitura de 5 números inteiros diferentes, tá? Então, supõe que não vão ser digitados números iguais, identificar qual que é o maior e qual que é o menor desses números. E aí, uma observação, não utilizar arrays, vetores, nada do tipo, tá? Utilizar 5 variáveis diferentes, né? Esse exercício aqui, então, eu não vou fazer, tá, pessoal? Esse exercício eu vou deixar ele como exercício dessa aula para vocês fazerem. Então, eu vou pular esse exercício. É isso que vocês vão fazer de exercício para essa aula, tá? E então, eu vou fazer o próximo. Ler um número e imprimir por extenso se ele é igual a 5, se ele é igual a 200, se ele é igual a 400, ou se está fora do intervalo entre 500, ou se está no intervalo entre 500 e 1000, inclusive, ou seja, intervalo fechado, 500 e 1000 entra, ou se está fora dos escopos anteriores. Fora dos escopos anteriores não é 5, não é 200, não é 400 e nem está entre 500 e 1000. Tá? Então, vamos fazer esse aí. Deixar esse aqui do lado. Ele está voltando aqui. Pronto. Aí, então vamos lá. Vamos criar um novo arquivo. Exemplo 04. Colocar a tag de script. Vou ler um número. Opa, é isso. Vou ler um número. E aí vou fazer essas verificações. Então, primeiro peço para o usuário digitar o número. Ó, a forma como eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou verificar se o número é 5. Se não, eu verifico se o número é 200. Se não, eu verifico se o número é 400. Se não, eu vou verificar se o número está entre 500 e 1000. Se não, ele está fora dos escopos anteriores. Tá? Então, é dessa forma que eu vou fazer. Então, se o número que eu digitei, eu vou chamar aqui só de num, se o número for igual a 5, se eu quiser garantir que ele é inteiro, eu posso usar o idêntico a 5, tá? Para verificar também o tipo, se é um número. Então, se o número for 5, eu vou escrever que ele é 5, alert. Aí pediu para escrever por extenso, né? Cadê? Escrever por extenso. Então, vou escrever aqui 5. Se não, eu vou verificar dentro do se não, observe, dentro desse else, eu vou verificar se o número, se ele é igual a 200. Se isso aqui for verdade, alert 200. Observe que aqui eu usei chaves e aqui eu não usei chaves, né? Tanto faz, as duas formas são corretas, tá? Como eu só tenho uma linha dentro do if, a chave é opcional, posso ter a chave ou não. Então, da mesma forma aqui, só tem essa linha dentro desse if, posso ter a chave ou não, então não vou colocar, tá? Vou deixar assim. Mesmo aqui para esse else, eu poderia não colocar, mas eu acho que vai ficar mais organizado, então eu vou deixar essa chave aí, tá? No else. Então, aqui dentro, então eu vou verificar, ó, o número é 5, se o número for 5, escreve 5. Se não, verifique se ele é 200. Se for 200, escreve 200. Se não, eu vou verificar se o número é igual a 400. E aí, se for verdade, alert 400. 400, isso. Se não, aí dentro aqui do else, eu vou verificar se o número está entre 500 e 1000, ou seja, se o número é maior, e aí inclusive, tá? No intervalo fechado. Então, se o número é maior ou igual a 500 e número menor ou igual a 1000, então, alert está no intervalo entre 500 e 1000. Se não, só sobrou o quê? Está fora dos escopos anteriores. Alert está fora dos escopos anteriores. Pronto, só isso. Deixa eu maximizar aqui.
Então é isso o nosso exercício. Ó, vamos lá? Vamos fazer um testezinho, como se fosse um teste de mesa, analisar esse código aqui passo a passo. Então, por exemplo, vamos dizer que eu digitei aqui o número 5. Então, se eu digitei 5, ele vem aqui no if. Num é igual a 5, 5 é igual a 5? Verdade. Escreve 5 e não faz o else. Né? Já vem ó, aqui, depois dessa chave. Como não tem mais nada, terminei o script. Né? Vamos supor que eu executei isso aqui de novo e o usuário digitou 400 aqui. Se ele digitou 400, eu ouvi, ó, 400 é igual a 5? Não, vem para o else. 400 é igual a 200? Não, vem para o else. 400 é igual a 400? Sim. Aí eu faço isso aqui, mostro 400 e não faço o else. Vem para aqui. Né? Terminou aqui, terminou aqui, terminou aqui, terminou o script. Né? Se por acaso, viesse aqui e tivesse digitado, por exemplo, 50. Aí, 50 é igual a 5? Não, vem para o else. 50 é igual a 200? Não, vem para o else. 50 é igual a 400? Não, vem para o else. 50 é maior ou igual a 500? Falso. É menor 500 é menor ou igual a 1000? Verdade. Mas falso e verdade, falso e verdade é falso. Essa expressão é falsa. Então eu venho para o else. E aí eu vou escrever, está fora dos escopos anteriores. Tá? Então, o testezinho de mesa é esse. Lógico, poderia ter desenhado e tal, né? Mas como é mais simples, vamos só fazer aqui. Mas, assim, se você tiver dificuldade em entender, eu aconselho que você faça o teste de mesa para ficar mais fácil de estar entendendo isso aqui. Tá? Então, vamos executar esse cara aqui. Digitar um número. Vamos colocar logo 50. Ó, está fora dos escopos anteriores. Pressionar de novo e colocar aqui o 400. 400. Se eu digitar aqui, por exemplo, 700. 700. Está no intervalo entre 500 e 1000. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Ó, segundo uma tabela médica, o peso ideal está relacionado com a altura e o sexo. Então pede para a gente fazer um algoritmo que vai receber ou vai ler a altura e o sexo de uma pessoa. Calcular e imprimir o seu peso ideal utilizando a seguinte forma. Então, se for um homem, essa fórmula, se for uma mulher, essa fórmula. Então, eu vou ler a altura e o sexo e calcular de acordo com a fórmula aqui. Então, vamos lá. Opa. Vou pegar aqui, vou criar mais um exemplo. Exemplo 5. Script. Então, eu vou começar pedindo para digitar altura. Vou chamar aqui só de alt, de altura. A altura é um valor real, tipo, por exemplo, a pessoa tem 1,8 metros, 1,3, 1,6 e assim por diante. Então, é um valor real. Então, parse float. Então, peço para o usuário digitar a altura e também vou pedir para digitar o sexo. Então, basta colocar prompt. Lembre-se, o prompt já retorna string. Então, a variável sexo vai ser string, vai ser texto. E aí, com base nisso, eu vou verificar se o sexo for igual a masculino, eu vou fazer um tipo de cálculo. Se for feminino, eu vou fazer outro tipo de cálculo. Aí eu faço outro tipo de cálculo aqui. Poderia fazer assim também, por exemplo, se sexo é igual a masculino, ou sexo é igual a, por exemplo, masc, se eu quisesse assumir abreviado, ou sexo igual a m, por exemplo, se eu quero mais abreviado ainda. Então, posso, colocando ou, colocando algumas opções que o usuário pode digitar, tá? Mesma coisa lá para o feminino. Se é feminino ou se o sexo é igual a femi, por exemplo, ou sexo é igual simplesmente o F. Se eu quisesse assumir tanto F minúsculo quanto maiúsculo, colocaria outro ou aqui e assim por diante. Que é igual. Certo? Então, se o sexo for igual ao masculino, o peso ideal vai ser o que então?
eu vou colocar com alert, o peso ideal é, e aí eu vou pegar lá a equaçãozinha do peso ideal para o homem, para o masculino. Deixa eu colocar aqui do lado. Então, se for um homem, o peso ideal vai ser 72,7 vezes a altura, que aqui eu chamei de alt. E aí, isso aqui, tudo, menos 58. Se for mulher, o peso ideal vai ser o quê? Vai ser 62,1 vezes a altura, né? Aqui onde aqui está H, aqui eu chamei de alt, né? Então, alt menos 44,7. Né? Ctrl S para salvar, vamos ver se funcionou. Então, digite a altura vamos colocar aqui 1,8. Digite o sexo vai ser masculino. E aí, ficou errado, né? Quando dá esse aqui, not a number, é porque eu estou calculando alguma coisa que ficou errada. Por exemplo, se eu colocar aqui assim, por exemplo, 0 dividido por 0. É um not a number, não é um número. Tá? Então, alguns erros que eu tento calcular alguma coisa que não é um número, ele me mostra se é esse not a number. O que eu posso ter errado aqui? Eu imagino que alguma coisa, porque aqui, lembre-se, aqui é um operador de concatenação, né, de juntar strings, e aí eu estou misturando isso com operadores aritméticos. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente colocar toda essa equação dentro de parênteses. E eu acho que vai solucionar o problema. Então, vou testar para ver se é isso aqui. Eu acho que é isso. Ctrl S. Vou botar aqui F5. Então, digite a altura 1,8. O sexo M de masculino e o peso ideal é 72,86 kg. Beleza. F5 para executar de novo, vamos supor que é uma mulher. Então 1,8, colocar o F de feminino e aí o peso ideal 67,8. Poderia escrever também, né? Então, por exemplo, F5, posso dizer primeira altura. Vamos colocar 1,7. Feminino, tá aí. Para mulher 60,86 kg aproximadamente. Se fosse, por exemplo, apertar F5, masculino 1,7. Opa, e aí eu fiz tudo errado, né? Eu colocar as informações ao contrário. Primeiro a altura, depois sim, masculino. Aí tá aí, 65,59. Pessoal, por hoje vai ser isso, tá? Vai ficar de exercício para vocês aquele exercício que eu comentei anteriormente. Esse cara aqui. Você vai informar 5 números inteiros diferentes, mostrar quem é o maior e quem é o menor. Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.